Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Dando sequência agora na semana 3 do nosso primeiro PET, vamos estar estudando assuntos relacionados à trigonometria e as suas funções. Bom, antes de trabalhar com elas em si, vamos contextualizar um pouco a trigonometria. Bom, a história da trigonometria, ela surge na medida em que os astrônomos precisavam calcular o tempo, sendo também muito importante nas pesquisas sobre navegação. Entretanto, o astrônomo grego otomano Hiparco de Niceia foi quem introduziu a trigonometria nos estudos científicos. E, a partir disso, ele foi considerado o fundador ou o pai da trigonometria. Bom, o que significa trigonometria? Quando a gente fala trigonometria, o significado dela é em relação às medidas no triângulo. A trigonometria ela é a parte da matemática que estuda as relações existentes entre os lados e os ângulos dos triângulos. Ela também é utilizada em outras áreas de estudo, porque ela não se restringe somente na matemática, né? Então, ela também pode ser usada na física, química, biologia, geografia, astronomia, medicina, engenharia, entre outras, né? Ela é bastante utilizada em outras áreas. Entrando nas funções trigonométricas, essas funções elas são relacionadas aos triângulos retângulos, são os quais possuem um ângulo de 90 graus, né? E as funções trigonométricas que a gente vai ver a princípio são a função seno, a função cosseno e a função tangente. Além disso, essas funções trigonométricas elas estão baseadas nas razões que existem entre dois lados do triângulo em função de um ângulo. É o que a gente vai ver agora. Dado um triângulo retângulo arbitrário, ele vai ter um cateto oposto e um cateto adjacente, né, de acordo com relacionado ao ângulo de 90 graus e a sua hipotenusa. Então, para a gente calcular o seno desse triângulo, a gente vai ter que o seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno, ele vai ser a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E, por fim, a tangente vai ser a razão entre os catetos, o cateto oposto e o cateto adjacente. Dando sequência, vamos olhar para o ciclo trigonométrico. O círculo trigonométrico ou círculo unitário, né, que tem o raio igual a 1, ele é usado no estudo das funções trigonométricas de seno, cosseno e tangente. Então, dado um plano cartesiano, que a gente já conhece, né, o x e y, quando a gente centra um círculo na origem, no ponto 0, 0, sendo esse círculo unitário de raio 1, a gente consegue ter a seguinte relação trigonométrica fundamental. Porque quando a gente centra um círculo no plano cartesiano, denominado círculo trigonométrico, o cosseno ele vai ser igual ao x, né, a reta das abscissas. E o seno vai equivaler à reta das coordenadas, que é o y. Então, se a gente traça, igual está mostrando aqui, se a gente traça o raio desse círculo unitário, ele vai ser 1. Então, um lado do triângulo retângulo vai ser o cosseno de x e o outro vai ser o seno de x, aqui, né? Aqui está o seno e aqui também é o seno. Então, a gente encontrou um triângulo retângulo com catetos cosseno de x e seno de x e hipotenusa 1. Então, a gente consegue tirar uma relação disso. Se a gente usar Pitágoras, né? A gente vai ter que o seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Então, essa é uma das relações fundamentais da trigonometria. Vamos agora falar das funções separadamente. Primeiro delas, vamos falar da função seno, né? A função seno é uma função periódica. O que é uma função periódica? É uma função na qual os valores dessa função se repetem para determinados valores por meio de seus períodos, que no caso do seno é o 2π. Ou seja, se a gente tiver uma função f de x igual a um y, para cada valor de x, a gente vai ter valores iguais. Por isso que a função é periódica. E no caso do seno, o período dela é 2π. O domínio e o contradomínio da função seno, elas são iguais aos reais. Elas pertencem ao conjunto dos reais. Ou seja, né, ela está definida para todos os valores do conjunto dos reais. Já o conjunto imagem dessa função, ela corresponde ao intervalo entre -1 e 1. Ou seja, o seno pode assumir quaisquer valores que estejam entre esse intervalo de -1 e 1.
Em relação à sua simetria, a função seno ela é uma função ímpar, ou seja, se a gente pegar um valor de x e calcular o seu seno, então o seno de menos x ele vai ser igual ao menos seno de x. Aí vai ter essa simetria. O gráfico da função seno é esse aqui que é representado na tela, né? E a imagem do seno, a curva ou a onda contínua que descreve essa oscilação, ela é chamada de senoide. Então, se a gente pode observar aqui que a função seno está limitada entre os valores, igual a gente falou, igual eu falei anteriormente, entre os valores de menos 1 e 1. É, ela parte da origem, né, que seno de 0 é igual a zero. Aí, se a gente pegar seno de π sobre 2 é limitante superior, que é igual a 1, e o 3π sobre 2 é limitante inferior, que é igual a menos 1. A função cosseno ela também é uma função periódica e o seu período também é igual a 2π, assim como o seno. O domínio e contradomínio da função cosseno também são os reais, né? Então, o domínio do cosseno ele assume os valores do conjunto dos reais. Já o conjunto imagem da função cosseno também ela pertence ao intervalo menos 1 e 1, ou seja, quaisquer valores para o cosseno, qualquer valor de x, você calcular o cosseno, ele vai pertencer a esse intervalo de menos 1 e 1. Porém, a diferença do cosseno e do seno é em relação à sua paridade. Porque, como a gente viu, o seno ela é uma função ímpar, já o cosseno é uma função par. E a função par ela assume o valor de que cosseno de menos x ele é igual ao cosseno de x. Então, se a gente pegar menos um valor de x e aplicar o cosseno, através das suas simetrias, a gente vai conseguir ver que ela equivale ao cosseno desse mesmo x. Aqui é o gráfico da função cosseno, né? Então, ela também, se você pode perceber, ela não sai da origem, porque cosseno de 0 é igual a 1. E ela assume valores entre menos 1 e 1, assim como está mencionado aí na figura, né? Apresentado na figura. E a curva, ou onda contínua que descreve essa oscilação do gráfico, ela é chamada de cossenoide. Por fim, a função tangente ela também é uma função periódica, mas o seu período, ela, diferentemente do cosseno e do seno, ela é igual a π. Então, o domínio da função tangente ela vai ser igual. Vai ser o quê? Vai ser os reais menos π sobre 2 mais kπ, em que o k pertence ao conjunto dos inteiros. Ou seja, se a gente pegar qualquer valor para k e a gente fazer essa diferença de π sobre 2, essa soma, na verdade, né? De π sobre 2 mais kπ, esse valor ele não vai pertencer ao domínio da função tangente. Vai estar mais visível no gráfico que está no próximo slide. Já o conjunto da imagem da função tangente, ela corresponde aos reais, ou seja, o conjunto, ela pertence aos conjuntos reais, né? Em relação à sua paridade, a função tangente ela é igual à função seno, ela é ímpar. Ou seja, se a gente pegar um valor arbitrário x, se a gente fazer a tangente de menos x, isso vai ser igual a menos tangente de x. Ou seja, na função tangente ela é ímpar. Aí está o gráfico da tangente. Se você observar, quando eu falei do domínio, é só a gente observar que como a gente representou aqui R, que o domínio da função é R menos π sobre 2 mais um kπ, se a gente pegar esse π sobre 2 menos kπ e der menos 3π sobre 2, ela não vai estar pertencendo. Porque se você observar, o gráfico da função ela não toca no menos 3π sobre 2, não toca no menos π sobre 2, não toca no π sobre 2. Então, essa é o que a gente retira quando a gente está falando do domínio da função, que é representado aqui. E o contradomínio da função tangente, ela vai ser igual aos valores do conjunto dos reais. Falando sobre a tabela de transformação, aí aqui a gente consegue apresentar os arcos em que eles podem ser calculados em graus, grado e radianos. Ou seja, 90 graus ele é igual, aí por meio de uma conversão de regra de 3 simples, a gente consegue saber que 90 graus é igual a 100 grado e que também é igual a π sobre 2 radiano. Porque quando a gente pensa nesse π, esse π ele equivale a 180,
No círculo trigonométrico, você dá uma volta completa, equivale a 2π, né? Então, metade de 2π é π. Metade de 360 graus, que é o círculo métrico todo, é 180. Então, 90 graus é igual a π sobre 2 radianos. Aí, 180 graus é igual a 200 graus, que é igual a π radiano. 270 graus é igual a 300 graus, que é igual a 3π sobre 2 radiano. E o 360 graus, que é a volta completa do círculo trigonométrico, ele equivale a 400 graus ou 2π radiano.